Se você tem uma empresa ou trabalha em uma empresa que preza bastante pela opinião do cliente, muito provavelmente você já ouviu falar sobre o NPS, que traduzindo para o português é como se fosse a pontuação líquida do promotor. O NPS é uma pesquisa que é feita com o cliente, fazendo uma pergunta muito simples, que é qual que é a probabilidade de você recomendar essa empresa para um amigo ou colega. E aí, esse cliente tem que dar uma nota de 0 a 10 ou de 1 a 10. Com base na resposta dele, ou seja, com base nessa nota que ele atribuiu, de 0 a 10, nós fazemos um cálculo e chegamos lá na nota do NPS que as empresas vão entender como que elas estão se comportando em relação à opinião do cliente. E aí muitas pessoas têm a curiosidade de saber como que é essa conta e mais do que isso, ter nas mãos uma calculadora de NPS, para que essa conta seja feita de uma forma muito mais simples, fácil e sem muitas dificuldades e além de tudo com uma precisão. E aí pensando nisso, nós criamos essa planilha que você está vendo que funciona como uma calculadora de NPS. Você vai ver duas calculadoras aqui. Primeiro, uma calculadora simples, por meio das notas nós calculamos o NPS, e depois uma calculadora um pouco mais robusta, onde nós vamos, a partir de uma base de dados, fazer o cálculo do NPS também aqui dentro desse arquivo, eu vou te mostrar ao longo do vídeo. Então, como que funciona a calculadora simples de NPS? Você percebe que você tem as notas de 0 até 10 aqui em cima. Embaixo eu tenho que seria a quantidade de cada uma dessas notas. Então, vamos supor que eu tive uma determinada amostra de entrevistas com os meus clientes e aí eu tive, por exemplo, 76 respostas. Essas 76 respostas estão divididas da forma que você está vendo aqui em cima. 3 deram notas 1, 1 deu nota 5, 8 deram nota 7 e 22 deram notas 10, além das outras que você está vendo. Então, são ao todo 76 respostas. Você precisa pegar essa quantidade que você tem e inserir aqui nessas células que eu te mostrei, que estão aqui na linha número 7, sempre debaixo da nota que a pessoa deu. Então, você insere aqui a quantidade que cada uma daquelas notas teve como resposta. A planilha vai fazer as seguintes contas. Primeiro, ela vai somar quantas respostas nós tivemos, que ao todo é 76, então ela soma todos os itens aqui e chega na resposta de 76, que você está vendo. Depois ela faz a separação entre promotores, neutros e detratores. Promotores são as notas 9 e 10, então nós tivemos 37. Neutros são as notas 7 e 8, então nós tivemos 18. E detratores são as notas menores ou iguais a 6, ou seja, de 6 para baixo, e nós tivemos 21. O cálculo do NPS vai ser o percentual de promotores em cima do total de pesquisas, que nesse caso deu 49%, menos o percentual de detratores sobre toda a quantidade da pesquisa, que nesse caso foi 28. Então, quando nós fazemos 49 menos 28, nós temos um NPS de 21, nesse caso, desses dados. Então, você tem uma calculadora para que você faça esse cálculo de uma forma muito mais rápida. Agora, essa planilha, que é uma calculadora simples de NPS, ela é dinâmica. Então, por exemplo, se eu atualizei os dados e agora eu tenho, por exemplo, aqui no 9, que é um promotor, ao invés de 15, eu tenho 32, por exemplo, o meu NPS sobe para 35. E você percebe que tudo é feito de uma forma muito dinâmica. A planilha calcula de forma muito rápida, ela já vê qual que é o percentual de promotores, de detratores, faz um menos o outro e já chega na resposta final. Então, isso é o que você precisa para gerir a sua empresa de uma forma muito mais rápida e calcular o NPS sem muitas dores e sem correr riscos de errar o cálculo ou fazer isso na mão. Como eu te disse, essa calculadora simples de NPS, e nós temos uma outra que é com base em uma base de dados. O formato é mais ou menos parecido, mas aqui você não vai precisar preencher os dados um a um como você tinha feito antes. Qual que é a única informação que você vai ter que inserir aqui? Data de início e data de fim. E já vou te explicar o porquê. Então você vem aqui, vai inserir data de início e fim
E o cálculo do NPS vai ser feito de forma automática. Por quê? Porque aqui eu não vou inserir quanto que eu tenho de pessoas em cada uma das notas. Eu vou inserir uma base. Então, se você trabalha em uma empresa um pouco mais estruturada, que quer organizar com base na opinião dos clientes, que tem uma pesquisa, que vai ter um banco de dados, esse é o caminho que você vai levar. Então, eu criei aqui nessa tabela um banco de dados, onde você pode inserir até 5.000 pesquisas, e em cada linha vai ser uma pesquisa. Você vai inserir a data da pesquisa, o nome do cliente, o documento do cliente, alguns detalhes específicos do seu negócio, então você pode ter outras perguntas aqui específicas do seu negócio que você vai inserir, eu deixo isso aberto para você, e aí no fim a nota que ele deu para aquela pergunta que nós fizemos, ou seja, de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar essa empresa para um amigo, parceiro ou algo do tipo. Então nós temos aqui a nota que cada um desses clientes acabou dando para a gente e cada linha vai ser uma pesquisa. Então você insere os dados aqui e a nossa calculadora vai consultar os dados que estão nessa base, vai usar esse filtro de data de início e data de fim que eu tinha te falado, e aí automaticamente ela vai distribuir os clientes que estão lá na nossa base entre essas quantidades de notas que nós temos. Então, do dia 13/4 de 23 a 31/12 de 23, ela identificou 7 pesquisas. Então, se você der uma olhada aqui, quase todas elas entram nesse período, né? Nós só temos esses 3 aqui, se eu não me engano, ó, que não estão nesse período, então eles não estão sendo contabilizados. Quando você tiver dados que estão nesses períodos, ele vai trazer aqui e vai somar a quantidade para você. E aí depois ele faz o cálculo do NPS normalmente. Ele vê a quantidade de respostas, quantos são promotores, neutros, detratores, calcula os percentuais e chega em um valor de NPS. Tudo isso sendo feito de forma automática, dinâmica e tudo mais. E por que que eu coloquei para você data de início e data de fim? Porque você pode acompanhar isso mensalmente. Então, se você mantiver os dados todos aqui na base, você vai só mudando aqui data de início e data de fim para um mês específico e você vai vendo como que isso se comporta ao longo do tempo. Mais uma vez, conforme isso for sendo atualizado aqui na base, você coloca uma pesquisa nova, se ela tiver nesse filtro de data de início e data de fim que você colocou, ele vai ser contemplado no seu número de NPS e com isso ele vai calcular o NPS para você levando em conta aquele dado. Como eu te disse, é uma planilha bem simples, mas bastante robusta, para que caso você queira saber a opinião do seu cliente sobre você, caso você queira implantar um processo de NPS na sua empresa, é interessante que você utilize essa calculadora de NPS que nós temos no Excel, que vai facilitar demais a sua vida e vai te trazer resultados sempre, porque olhar para o que o cliente está falando é muito importante. Então é isso. Mostrei para você a calculadora de NPS. Caso você tenha interesse por esse material, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você saber mais detalhes. Nós nos vemos por aí e até mais.